Fala galera, tudo tranquilão? Vamos lá dar continuidade ao estudo da bioquímica, gente. Falaremos de proteínas, né? Já falamos de carboidrato, lipídios e agora vem as famosíssimas proteínas, galera. Né? Lembrando que, eu gosto muito de estudar a origem da palavra, né, galera? Então, vem de primeiros os, né? Então, a ideia de proteínas, galera, é que são substâncias essenciais, né, gente? Então, falaremos de muitas funções importantíssimas aqui na brincadeira, ok? Então, antes de falar das proteínas, das suas funções e tudo mais, vamos tentar entender melhor a parte química, tá? Que constitui aí a proteína, partindo dos nossos queridíssimos aminoácidos, beleza? E a gente vai seguir rumo falando de estrutura e tudo mais, para aí depois a gente, pegar exemplos e tudo mais, né, que são as funções. Lembrando que no final de contas, a gente tem que repetir muitas delas aí no estudo da biologia, né? Quando a gente for pegar histologia, fisiologia e por aí vai. Show de bola? Então, mais ou menos a organização que a gente vai fazer. Vamos dividir essa aula, na verdade, em duas, tá? Hoje eu falo de estrutura química, composição, tá? E na próxima aula a gente pega enzimas, que não deixa de ser uma função delas, né? Mas a gente, como tem muitos detalhes, cai bastante em prova, eu vou separar para não ficar tão longa essa aula. Show de bola? Então, galera, lembra que a proteína, ela é um polímero. Opa, calma aí, já é química, né? Ferrou a minha vida, Vitor, calma. Né? Lembra que a gente falou que carboidratos formam polímeros, né? Polímeros de condensação, a gente vai colocar isso aí, daqui a pouquinho eu vou falar melhor, tá? Mas já se habituem com essa diferenciação. Proteína também é polímero e ácidos nucleicos também são polímeros. Então, carboidrato, proteínas e ácidos nucleicos são polímeros. E lipídios não são polímeros, ok? Lembra que nos lipídios não tem reação de polimerização. A gente falou muito das interações intermoleculares, né? Cadeias saturadas se aproximam mais, né? Se prendem mais, o estado sólido, né? Quando tem insaturações, a gente falou de óleos vegetais, fica líquido, então o papo é diferente, beleza? Então, relembrando, bota no post-it aí, carboidrato, proteínas e ácidos nucleicos, polímeros. Lipídios não são polímeros. Show? Vamos lá. Então, galera, por que o nome aminoácido? Botei a estrutura básica aqui dos nossos queridíssimos aminoácidos, ok? Em que a gente tem, né, o grupamento amino, lembra aqui da função amina, e o grupamento carboxila, caracterizando o ácido. Não tô que ficou aminoácido. Show? Repare que eu tenho aqui o grupamento amino. Esse carboninho, vocês que adoram química, né, é um carbono quiral, ok? Né? É um carbono assimétrico, ó, porque eu tenho 4 radicais aqui diferentes, beleza? E esse radicalzinho é o que, já diria o profeta, é o que varia, né? É o que varia, gente, pelo amor de Deus. Então, lembra que a variação desse radical vai levar aos diferentes tipos de aminoácidos, que não são muitos, né? A gente tem aí para o ser humano, né, 20 aminoácidos em que a gente, né, consegue localizar, tranquilo? Agora, eu falei que são polímeros, aí você vai falar, Vitão, 20 aminoácidos e tem tantos tipos de proteína, papo aí, né? O pessoal fala em próximo de 150, 180 mil tipos de proteína. Maluco, como? Se a gente fala de polímeros, né, a gente vai ter, vocês que adoram matemática, tá? Inúmeros arranjos aí desses aminoácidos, beleza? Só que esse papo vem daqui a pouquinho quando a gente for falar de estrutura das proteínas. Tranquilão? Então, galera, é importante o entendimento químico do aminoácido, já digo logo, tá? Então, grupamento carboxila, grupamento amino, certo? Ligados aqui a um carbono que também tem um radicalzinho que pode diferenciar.
Show? E aí a gente faz a primeira classificação deles, dos aminoácidos, que tem muito a ver, né, na verdade, como que a gente consegue esse aminoácido. Um nós produzimos, ok? E outros a gente não produz, ok? Então, na verdade, os não essenciais ou naturais a gente mesmo produz, ok? E os essenciais o organismo não produz, beleza? Vocês fiquem tranquilos, não precisam decorar dos 20 quem é quem. Tá? Alguns autores ultimamente têm utilizado o termo semi-essencial, ok? Não é muito comum, tá? Mas está muito relacionado àqueles que a gente produz, mas a gente ainda tem que suplementar aonde? No rango, beleza? Então, acredito que não seja muito importante para vocês, ok? Galera, formação dos aminoácidos. Aqui tem um papo interessante, pegando ainda bastante a ideia da química, tá? Repare que eu botei um modelinho aqui para vocês, tá? De um primeiro composto, beleza? Em que a gente tem, ó, né, o grupamento amino e ácido, ok? Porque quando a gente fala do primeiro aminoácido, é bem interessante, galera, né? Quando a gente vai lá nos vegetais, né, nos produtores, né, e a gente pensa que os primeiros aminoácidos são produzidos lá nas plantas por elas mesmas, né? Tem a ver com a fotossíntese. Então, quando você vai lá na fase escura, tá? Você tem um que chamamos de ácido fosfoglicérico, ok? E esse cara, ele reage com amônia. Essa amônia que a planta adquire lá pelas raízes, né? Então, papo de ciclo nitrogênio por aí vai. E o primeiro aminoácido que é produzido é o ácido glutâmico, ok? Que está aqui. Botei a estrutura dele bonitinha para vocês. Então, é dessa reaçãozinha que rola lá na planta, tá? E aí, a gente pode concluir o que, galera? Que esse seria o primeiro aminoácido a ser produzido lá nos vegetais. Todos os outros são derivados de quem? Do ácido glutâmico. Maravilha? Então, essa reação a gente chama de transaminação, beleza? Porque no final de contas, ó, repara o seguinte, eu botei, ó, pretinho, verdinho, certo? Quando reage, né, a gente tem aí a transaminase, que é a enzima que atua, ok? Não é muito importante para vocês, mas repare que a ideia, ó, que eu tracejei aqui, ó, o que vai ser trocado, né, esse radical pretinho, ó, foi para cá, continuou sendo o quê? Um aminoácido, ok? Enquanto a carbonilazinha, ó, né, a gente chama até esse ácido de ácido cetônico, né, por ter a carbonila da cetona, né? Então, ele vai para o outro radical. E esse aqui não necessariamente vai ser um aminoácido, beleza? Então, botei o exemplo exatamente aqui, ó, da formação da alanina, que, como eu comentei, ó, é derivado do ácido glutâmico. Então, todos os aminoácidos são derivados desse cara. Show? Então, ácido glutâmico. Olha com quem aqui, ó. Vocês conhecem esse maluco aqui, ó, ácido pirúvico. Lembra lá da fermentação, né, da glicólise, né, desculpa, né? E aí a gente fala de ácido pirúvico, né, o piruvato. Show? Qual é o grande lance? Aqui, ó, trocou, beleza? O pretinho com o verdinho. Show? E aí a gente forma, ó, exatamente quem? A alanina. Tá? Por isso que a gente chama de transaminação. De um aminoácido, a gente está formando um outro aminoácido. Tranquilão? Isso aqui, confesso que é mais curiosidade, mas é legal a gente entender e, de certa forma, botar umas pitadas de química, gente, para questões interdisciplinares aí que a gente vai recordando, né, numa boa. Show de bola? Então, galera, a gente vai agora seguir para o outro quadro, tá? E a gente comenta mais um pouquinho de aminoácidos, de polimerização, tá? Porque não tem jeito, cai bastante. A gente tem que se apegar principalmente ao processo de polimerização das proteínas, dos orgânicos, é o que mais cai detalhes. Vamos lá? 1, 2, 3 e foi! Galera, vamos lá então, ó. Seguindo agora, papo também muito, ó, atrelado à nossa queridíssima química que vocês tanto adoram. Ligação peptídica, tá? Então agora a gente vai ver como que os aminoácidos eles vão se ligando um ao outro, tá? Para formar uma longa cadeia de aminoácidos que chamamos de proteína, né?
Ainda tem a brincadeira lá, a gente bota os intermediários de peptídeos, né, partículas menores, oligopeptídeos, são um monte de nomenclatura para os caras da biologia curtem, né, dar uma atrapalhada na nossa vida. Mas tudo bem, vamos lá. O papo é, tem aqui um aminoácido, tem um outro, azulzinho, verdinho, ok? E a ideia aqui é o seguinte, gente, onde que está rolando, né, a ligação peptídica? Reparem que a gente vai ter a perda, ó, de uma hidroxila, ok? Da carboxila e o hidrogênio do grupamento amino. Então, estamos perdendo uma molécula d'água. Então, esse cara aqui, gente, ele vai ser perdido exatamente quando houver o quê? A ligação entre dois aminoácidos. E isso caracteriza um polímero de condensação. Show? Lá na química a gente aprende os tipos de polímero. Então, polímero de condensação, quando há a perda de uma molécula, 99,9% das vezes para vocês, será a água. Ok? Por isso que chamamos muito de polimerização por desidratação. Ok? Então, questão de vocabulário, mas o termo mais correto, né, mais técnico, é polímero de condensação. Beleza? Então, galera, repare o seguinte, que também é um outro clássico. Carboxila, grupamento amino. Beleza? Tá? Então, qual a ideia? Né? Vou até dar uma corrigida aqui, ó, na minha moleca aqui, ó, que aqui é um OH, pelo amor de Deus. Me empolguei, na verdade, exatamente para mostrar, ó, que o C dupla O com o nitrogênio forma uma amida. Beleza? Então, galera, isso é muito clássico. O cara perguntar qual é a função após a polimerização. Tem um ácido, uma amina e, posteriormente, forma o que, galera? Nitrogênio ligado a um C dupla O. Isso é uma amida. Beleza? Então, ó, vou botar aqui bonitinho, né? Que isso aqui agora se transformou em uma amida. Maravilha? Tranquilo? Então, essa é a ideia. Bom, as questões normalmente vêm, né, brincando um pouquinho de matemática. Outro papo. Então, pode vir química, pode vir matemática, pode vir o que for, porque vocês estão dominando. Então, galera, o papo é o seguinte, ó, atenção. Tenho 10 aminoácidos, prometo que tem 10 bolinhas aqui. Show? O papo é o seguinte, se para cada 2 aminoácidos eu perco uma molécula d'água, eu tenho que esperar então que para 10 aminoácidos ligados, né, sequencialmente, ok? Qual vai ser a ideia? Eu tenho 9 ligações peptídicas, ou perdi 9 moléculas de água. Porque como é um polímero de condensação, na biologia nem tanto, mas na química vocês vão precisar ficar ligados na perda de massa, porque se perde água, perde massa. Tranquila a ideia? Então, 10 aminoácidos, 9 ligações peptídicas, ok? E 9 moléculas de água perdidas, ok? Então tem essa formulinha que, pô, não digo que tem que lembrar, mas o número de ligações peptídicas é o número de aminoácidos menos 1. Show? Não vou dar muita trela aqui, porque depois de proteínas, veremos exatamente quem? Os ácidos nucleicos, ok? E a gente tem que lembrar que os aminoácidos, eles são formados a partir de uma trinca, ok? Olha que legal, né? A memória aí puxando, de uma trinca de bases nitrogenadas lá do RNA, que a gente, mensageiro, que a gente chama de códon, ok? Então, conclusão, para cada códon eu tenho 3 bases nitrogenadas. Então, minha gente, se eu tenho 10 aminoácidos, eu precisei de um total de 30 bases nitrogenadas, ok? Já que eu precisei de 10 códons. 10 códons, 3 bases, então 30 bases nitrogenadas. Tranquila a matemática? Mole, mole? Eu vou voltar a falar disso nos ácidos nucleicos. Até porque tem alguns detalhes, como códon de início, códons de término, ok? Isso pode refletir. Mas isso aqui é o feijão com arroz
ok? Que normalmente as provas pedem. Se tiver 10 aminoácidos, ok? Ele vai caracterizar os códons codificadores, ou seja, as 30 bases nitrogenadas. Maravilha, galera? Tranquilinho? Então, show de bola. Seguimos aí para outra situaçãozinha. Agora a gente vai começar a cair na parte estrutural e funcional das proteínas. Vamos lá? Seguindo então, galera, ó, estrutura proteica. Então agora, meu irmão, chega de falar de aminoácido. Vimos lá a unidade básica, né, de composição das proteínas, e agora a gente já ligou, né, já viu como que os aminoácidos se ligam. E cara, vamos entender melhor, né, como que a proteína ela de fato se estrutura e como que isso acaba definindo suas funções, beleza? Que são muitas, é função para chuchu, né? Então, galera, estrutura proteica. A gente organiza a estrutura da proteína em basicamente 3. Mas a gente vai falar da quarta, tá? Que tem sido falado com uma frequência um pouco maior, tá? Mas não vou dizer que é a mega importante, tá? Na verdade, as duas mais importantes estruturas que eu falaria, galera. Questão de prova, normalmente fala da primeira, ou né, estrutura primária, e da estrutura terciária. Show de bola? Bom, qual é a ideia? A estrutura primária, galera, ela é a sequência linear de aminoácidos, tá? Então ela define o tipo. Poderia, né, de fato, né, colocar aqui entre aspas, né, para dar um destaque, até porque isso é uma forma, né, um pouco, né, tranquila, né, informal de falar da função da estrutura primária. Porque fica bem nítido nesse meu desenho espetacular, né, com um efeito 3D, né, que eu botei, obviamente, né, uma parada total hipotética. Eu não sei nem quantos aminoácidos tem a pepsina, muito menos a tripsina, mas eu quis desenhar para vocês aqui a ideia de que eu tenho alguns aminoácidos, tá? O aminoácido vermelho, o verde, o amarelo, o roxinho. Tranquilo? Então a ideia do desenho é demonstrar para vocês que a sequência, ok, dos aminoácidos vai definir exatamente o que? Tipos diferentes de proteínas. E foi aquele papo que a gente comentou anteriormente. Como são muitas proteínas, eu tenho que pensar que cadeias longas podem ter arranjos muito variados. Ok? Então, por mais que a gente não tenha muitos tipos de aminoácidos, são somente 20, cara, a gente tem muita raça de proteína. Então, essas combinações aí, né? Vocês gostam de matemática, tá? Peguem aí 100 aminoácidos sequenciais e vem com 20 possibilidades para cada um, só para fazer um razoável. Filho, é número muito grande. Então, cuidado, falou do tipo, falou de qual proteína ele está caracterizando, ele está falando da estrutura primária, ok? A estrutura secundária, ela dá início ao que a gente acaba caracterizando mais na estrutura terciária, tá? Que vai ser exatamente o quê? Um formato tridimensional. Então, na estrutura secundária, o arranjo espacial ela é simples, bem simples, ok? Predominando aqui, ó, somente as ligações de hidrogênio entre os aminoácidos mais próximos, ok? Então a gente inicialmente tem o que chamamos de alfa-hélice, ok? Então assim, é uma estrutura helicoidal, tá? Como eu demonstrei aqui no nosso esqueminha. Então é como se eu estivesse pegando esse cara e começasse a enrolar ele, ok? Trabalhando nesse sentido. Show? Tranquilão? Né? Fazendo um comparativo, né, com a espiral do caderninho de vocês. Show? Bom, e a estrutura terciária, galera, que, como eu falei, junto com a primária, acaba sendo, né, a mais importante. Por quê? Vou botar aqui destacado, ok? Tá? A gente vai ver que nem toda proteína tem estrutura quaternária, ok? Não são todas as proteínas, mas a estrutura terciária sim. Então, eu botaria aqui uma aspazinha para, né, chamar atenção. Tá? A gente vai trabalhar com o termo funcionalidade, ok? Então a estrutura terciária ela garante a funcionalidade
da proteína. Isso quer dizer o quê? Que para essa tripsina estar lá no intestino, né, arrebentando proteína, ou a própria pepsina, que também quebra a proteína lá no estômago, ok? Para ela estar arrebentando, cara, ela tem que ter minimamente a estrutura terciária. Show? Isso caso ela não tenha estrutura quaternária. Tá? Então a estrutura quaternária, eu vou colocar daqui a pouquinho, ela vai ser o conjunto de estruturas terciárias, beleza? Então por isso que não é tão importante assim, tá? Agora, como eu falei, a estrutura é tridimensional, ó, nesse aspecto aqui bem bonitão, tudo enrolado como se fosse um emaranhadozão, maravilha? A gente tem que estar ligado muito esse ano nesse papo de proteína, né? Porque lembra que tudo que tiver, qualquer coisa, qualquer situação próxima ao coronavírus, meu irmão, a gente tem que estar muito ligado. Beleza? Tranquilo? Então lembra que, falar de capsídeo dos vírus é proteína. Show? Então, galera, as ligações são as mais variadas possíveis. E, obviamente, daria um destaque para a ponte de sulfeto. Ok? Com certeza, essa aqui é a mais importante das ligações, porque as interações são muito grandes, cara, exatamente pela proximidade, né, das moléculas, dos elementos químicos aqui desse composto. Então eu desenhei só para vocês terem ideia, como se eu tivesse, né, o filamento proteico aqui, como se tivesse a proteína enroladinha, tá? Óleo e enxofre aqui, um ligado com o outro, beleza? Caracterizando, né, a ligação de sulfeto, ok? E a gente teria, né, as próprias ligações de hidrogênio caracterizadas aqui também, já que eu tenho aqui, lembra do H-FON, né, o hidrogênio próximo ao oxigênio. Beleza? Então, partindo para o próximo quadro, vou falar da estrutura quaternária, beleza? E a gente segue o fluxo, porque é uma matéria importantíssima. Valeu? Vamos lá? Seguindo então, galera, na quaternária, tá? O papo é o seguinte, fiz uma hemoglobina aqui bonitona, tá? Então a ideia é que a hemoglobina ela é composta por 4, tá? Cadeias polipeptídicas, ok? Ou seja, 4 estruturas terciárias, tranquilo? Então lembra que aqui na hemoglobina ainda tem, né, o que a gente chama de grupamento M, que está relacionado ao transporte de gases e tudo mais. A gente vai falar muito dela, obviamente, no sistema respiratório. Show? Tá? Então não vou ampliar muito, exatamente para a gente ir bem, né, com calma, com tranquilidade, seguir aqui a linha bem tranquilona das proteínas, falar de desnaturação, por exemplo, a gente não pode deixar de falar. É claro que na aula que vem a gente vai falar de enzimas, né, que, não podem de maneira alguma ter a sua atividade muito afetada, porque senão, filho, você cai duro, tá? Então a ideia, por exemplo, de uma febre muito elevada pode estar relacionando desnaturação. Porque, se eu tenho aqui estrutura terciária, galera, repara o seguinte, seja temperatura, pH e sais, concentração de sais, eu posso perder a estrutura terciária. Tá? Então, perdendo a estrutura terciária, lembra que a gente utilizou o termo que? Funcionalidade. Eu perco a funcionalidade da proteína, no caso aí do exemplo, das enzimas. Filhão, você precisa delas para que todas as reações, todo o seu metabolismo, ok, funcione 100%, ok? Então rolam umas diferenciações, temperatura que afeta, né, a estrutura terciária, secundária, pH só terciária. Isso é bobagem, tá? Botem aqui como fatores que influenciam, beleza? Né? pH, por exemplo, também vai vir muito nos exercícios de sistema digestório, porque a gente tem pH ótimo na boca, que é neutro, pH ótimo no estômago, que é ácido, pH ótimo no intestino, que é alcalino, ok? Então você não vai pegar a pepsina, ok, que é a do estômago, e vai botar para atuar num pH básico, beleza? Então é razoavelmente essa ideia. Então, principalmente os dois aqui, temperatura e pH, cara, cai muito na prova no sentido de desnaturar. E a desnaturação ela pode estar relacionada também a questões bem interessantes, como a questão do alisamento do cabelo, ok? A gente tem, né, quando alisa, a quebra das ligações de sulfeto, ok? E o que acontece? Com o tempo elas vão retomando, tá? Então o cabelo que fica alisado, não é isso? Né? Ele retoma a forma original,
né, encaracolado que for, tá? Se você realmente não mantiver aí a frequência, né, do processo de alisamento que você fez, seja a chapinha, né, que você esquenta muito, seja os produtos químicos loucos que a galera também usa, né? O negócio come o cérebro, mas enfim, tá? Então, assim, a gente tem processos que são reversíveis e irreversíveis, isso é besteira, isso não vai agregar muito para vocês saber o que é, o que não é, tá? A ideia é muito mais ampla, de fato, ter uma noção o que é a desnaturação. Show de bola? Mas são assuntos interessantes aí para vocês darem lida. E aí, galera, eu peguei, tá? Tipo, né, para dizer aí o número exato, né, meia dúzia, ok? De funções, sendo que, cara, proteína, como a gente falou lá na introdução da aula, né? Elas são essenciais aí, ou seja, tem muita raça de função para a proteína. Coloquei algumas aqui para a gente, né, dar uma pincelada e o quadro ficar bonito, né, já que está preto e vermelho, coincidência, né? Enfim, só digo que meu amigo Bruno tricolor, reparem que o quadro dele, gente, está sempre preto e vermelho, tá? E no fundinho ele é flamenguista, show de bola. E a ideia, galera, né, aqui é o seguinte, é estrutural, podemos falar dos músculos, muito o que? Miosina e actina. Citoesqueleto, que tem miosina, actina, né? Tem microtúbulos, falaremos, né, de tubulina. Cara, a gente vai falar de divisão celular também na jogada, colágeno, que é a principal fibra aí, né, do tecido conjuntivo, queratina, né, unha, né, o próprio cabelo, né? Lembra que a epiderme ela é queratinizada também para proteger, então N funções. Regulador, ó, pô, próxima aula é isso aqui, filha, é só isso, na verdade, enzima, tá? Hormônios, muitos de natureza proteica, ok? A gente fala muito da insulina o tempo todo, a insulina, de crescimento também, natureza proteica. Transportadora, lembra que nas membranas plasmáticas, ó, muitas permeases, ok? Então, para transporte de substâncias. Hemoglobina, ela aqui, ó, para transportar gases, né? LDL, HDL, que a gente falou na aula passada, falando do transporte de colesterol, olha que maravilha. Funções defensoras aqui, ó, anticorpo, galera, esse ano, filho, o que vai ser de MGG nas provas, a coisa de louco, beleza? Receptora, reconhecimento de substâncias também na membrana plasmática, lembra lá daquele papo de antígeno do tipo A, antígeno B, né? E aí, quem é A não pode doar sangue para quem é B, lembra dessa parada? Vamos falar bastante disso na genética. Osmorregulador aí, ó, para fechar exatamente com aquela galera que eu curto pra caramba, que é a galera talentosa da academia, que enche-lhe o bucho de albumina, certo? E a albumina, ela é osmorreguladora, retém líquido, né? O moleque, porra, enche-lhe o bucho de albumina, fica inchado igual um baiacu, ok? Depois que para de tomar, né, murcha, aquela coisa de louco, né? Então, na academia sempre tem uns talentos, gente. Beleza? Então, meia dúziazinha de funções aí para vocês. Próxima aula, enzima, papo tão importante, ou até mais um pouquinho, porque cai muito no vestibular, galera. Beleza? Um grande abraço!